E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora entrando numa carteira diversificada, que é o que eu gosto de fazer, eu sei que vocês também, apesar de você falar de investimento internacional, de fundo de investimento, sei que você gosta de renda fixa, e o Gui é a mesma coisa, sei que tem uma exposição a uma carteira completa. O que você acha, vocês acham que são oportunidades que não podem ser ignoradas nesse momento? Pensando em todo o mercado. Eu acho Porque que tem muita coisa boa, só que tem coisas melhores, né? eu ia complementar a fala do Arraiz, porque a gente estava falando de câmbio, né? Tava falando de dólar, e, pô, será que é um bom momento para comprar ativos internacionais? E o Arraiz mesmo fez um estudo mostrando o preço-lucro das ações americanas, né? Do principal índice de ações dos Estados Unidos, que é o S&P. E o nível que ele está hoje, né? Então a gente viu a Bolsa Americana, principal índice de ações, cair de 4.800 pontos para aproximadamente 4.100 agora, né? Ou seja, uma queda relevante que classifica em bear market, né? Em mercado de queda. E aí o Arraiz verificou, historicamente, quando a Bolsa Americana chegou nesses indicadores, nesse nível de PL, né? De preço-lucro, quanto que você angariou se você investiu no principal índice de ações, no S&P, sem fazer stock picking nos próximos 24 meses. E tinha dado um retorno de algo próximo de 25%, né, Raiz? Então, 30%. Então, historicamente, em dólar, né? Historicamente, quem comprou a Bolsa Americana nesse nível de indicador conseguiu ter um retorno em 24 meses de 30%. Olha. Em dólar, né? Então, assim, é uma boa? Eu acho que é. Né? Então, porque historicamente, se você fez isso ao longo de toda a história da Bolsa Americana, que é muito mais longa do que a Bolsa Brasileira, né? Você conseguiu angariar taxas de retorno muito consideráveis, né? Em dólar. Só é importante pontuar que assim, eu tenho muito mais convicção para esses próximos 24 meses do que os próximos 6. Que muita coisa pode acontecer ainda. Não quer dizer que, pô, vou comprar agora, vou ganhar dinheiro de maneira linear até o final do ano. Muita incerteza ainda em jogo, mas a história tá jogando a nosso favor quando a gente olha esses indicadores para frente. Não, se a gente olha até uma questão de, vamos se expor a Brasil ou a Estados Unidos. Eu gosto sempre de olhar o EWZ, que é um ETF desses que eu citei, que você vai estar comprando um índice, ele é muito parecido com o nosso Ibovespa e é negociado lá fora. Então, o americano vai lá e compra o EWZ porque quer ter exposição a uma cesta de empresas brasileiras. E se a gente olha o EWZ, lá no ano 2001, uma cota da EWZ chegou a ser negociada por $100. E agora, se a gente for pegar, isso são 21 anos depois, está sendo negociada por $31. E isso não é porque as empresas aqui não cresceram, é porque o real se desvalorizou muito contra o dólar. E aí quem vive só em real e não pensa em dólar, pensa, eu tô ganhando dinheiro aqui, mas se você converte seu patrimônio para níveis internacionais, talvez lá em 2008 você fosse muito mais rico em nível internacional do que você é agora. Então por isso que é interessante ter exposição a outra geografia, a outra moeda, a outras empresas de uma economia que costuma crescer mais do que a nossa, porque as empresas brasileiras, elas disputam o bolo do Brasil, as empresas americanas disputam o bolo do mundo. Perfeito. Então é muito mais público para vender no final. Perfeito. Né? E foi até, até um anedótico, que o Felipe, que é o assistente dele, tava rodando um estudo, e aí eu peguei um índice de renda fixa norte-americana e ele falou, puxa pra mim com uma exposição cambial pra gente ver o efeito disso. Aí eu mandei pra ele, Arraiz, acho que tem uma coisa errada nesse dado. Falei, por que tem uma coisa errada nesse dado? Aí eu fui olhar, realmente dava uma valorização absurda só pela relação de câmbio que aconteceu desde ali o começo do Plano Real, 94 até aqui. Foi realmente um absurdo. Então, perdão, desculpa te interromper. Não, imagina, era isso mesmo. E aí falando de... E aí eu acho que a alocação lá fora, aí você me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu iria muito mais para asset allocation do que stock picking. Né, fazer uma alocação mais na classe de ações do que pegar as melhores empresas do mercado americano. Porque... Tá, pera. Como é o nome? Asset allocation, stock picking. Explica o que é cada um. Asset allocation é você se expor a uma classe de ativos. Vou me expor às ações americanas. Tá. Né? Pô, qual ação americana que você vai fazer isso? Vou expor a todo o mercado de acionário americano através de índices. Do S&P 500, né, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Por que você vai fazer isso? Por que você não vai fazer o stock picking, né? Eu acho que primeiro o mercado... E o stock picking?
E stock picking é você Escolher escolher ações tá. individualmente as melhores Agora empresas, fez né? sentido. Boa, obrigado. Um analista, os caras são chiques. É. Tem que entender E isso. tem que falar Não, inglês, não, né? não. A gente aqui meio índio, não fala muito. Não. Eu sou descendente de índio, tá? Não vai me cancelar não, que é verdade. Boa. Aí, o seguinte, poxa, você tem, beleza, a empresa dos Estados Unidos, ela tá concorrendo no mercado inteiro, né? O mercado consumidor dela é o mundo inteiro. Mas da mesma maneira, o mercado americano de ações, ele é observado pelo mundo inteiro também. Então, todas as gestoras de todos os países, né, que tem um mercado financeiro minimamente razoável, tem exposição ao mercado americano. Então, você tem, sem brincadeira, milhares e milhares de gestoras olhando para o mercado americano. Então, você tem dezenas de milhares de analistas de ações olhando para o mercado americano. Você superar, na média, a performance do mercado americano é muito improvável, né? Segundo a gente já viu estatisticamente. Então, eu quero me expor a uma das economias mais produtivas, mais pujantes ali, que entregam o melhor resultado. Qual empresas? Não sei, eu quero me expor ao índice, né? Então, acho que nos Estados Unidos eu faria isso, porque é um mercado muito bem arbitrado, né? Você vê poucas coisas que só você vê sendo consideradas, né? Não, tem dezenas de milhares de pessoas olhando, então dificilmente, raramente, você vai ver algo que ninguém no mundo inteiro está olhando. Não seja burra, esse é o disclaimer, né? Aproveita o negócio que todo mundo tá fazendo e faz parecido. Não, tem uma frase do Charlie Munger que ele fala: pra ganhar dinheiro no mercado, você não tem que ser genial, basta não ser um idiota. E aí, o que o Gui falou... Em quase todas as coisas da vida, essa frase serve. Essa frase serve muito pra vida. Mas o que o Gui falou é o seguinte... Vamos fazer uma analogia aqui, que é do Leandro da Edu Finance. É a primeira vez que eu cito, então estou falando o nome dele. Tem mais uma Mas ainda, então. tem mais uma. Ele tem mais uma. dois meses para crescer muito no Instagram. senão vai Exatamente. virar Senão daqui a dúvida. pouco vai virar minha. Mas o Acontece direto Leandro, comigo, uma gente. vez ele falou, tava discutindo com ele essa questão de eficiência do mercado, porque ele fala que aqui no Brasil você consegue fazer um valuation de uma empresa e ver, nossa, tá muito descontado em relação ao preço de mercado. Porque ele fala que tem pouca gente participando aqui. E nos Estados Unidos eu falei lá, cara, você acha muita discrepância? Ele falou, não, cara, lá as coisas estão no preço, justamente pelo que você falou. Se uma ação lá estiver muito barata, esse pessoal do mundo vai comprar rapidamente, ela vai subir para um preço justo. Tá muito caro, o pessoal monta posições vendidas, ela vai cair e vai chegar mais ou menos num preço justo. Aqui no Brasil, como tem menos gente participando, isso é mais difícil de acontecer. A analogia é pensar em uma nota de R$100 largada numa calçada. Se for uma calçada onde passa menos gente, mercado brasileiro, aquilo fica largado lá mais tempo. Se for na calçada da Times Square, que recebe não sei quantos turistas... 10 segundos já era. Pois é, por minuto, a nota não fica lá nem um segundo. Antes a nota bater no chão, o cara da carteira tá no ar, assim, ó. Aí vem o cara lá e se joga e pega a nota. É assim, é muito rápido. Então lá, como tem muita eficiência, eu concordo. Lá fora, eu comecei a investir pegando empresas específicas. Aí eu pegava a Apple, aí eu pegava... Ó o meu trabalho, né? Vou pegar uma empresa que garimpar, Apple, né? Amazon. Né? Ó, que grande Tesla. trabalho de pesquisa eu tava fazendo. Tava pegando as maiores. Aí você vai olhar um S&P 500 que tem 500 empresas. É coisa pra caramba. E tem empresa e tem fundo imobiliário. Tem os rates deles lá. Mas se olha a composição, as 10 maiores são responsáveis hoje por 27% do índice. Quem são as 10? É Apple, Microsoft, Amazon, Meta, né, que é o Facebook. Aí tem Berkshire Hathaway, tem Tesla, tem JP Morgan, que é um banco. Olha Então aí, as maiores estão vocês todas lá. E Vocês é 27% viram do que índice. até eu sei as melhores. Eu falei aqui, ó. Eu já vou É que é já muito posso difícil investir lá competir em- com esse pessoal que é altamente capitalizado e consegue atrair cabeças brilhantes. É difícil demais. Então eu gosto de comprar esses caras. Mas aqui no Brasil eu já penso diferente, por conta dessa analogia da rua onde passa menos gente. Aqui eu prefiro mais o stock picking, escolher ativos. Vocês concordam com isso? Eu acho assim, eu tenho o privilégio de atuar como análise de fundos, então ter contato com os gestores do Brasil e olhar lá fora. E aí muita gente até me questiona, pô, sua opinião não é um pouco contraditória? Porque você fica falando tanto de ETF, alocação, asset allocation, essa palavrinha que a gente usou para lá fora, mas aqui no Brasil você toca uma série de fundos de investimento? Falei, poxa, é uma Com natureza... gestão ativa, né? É uma natureza de mercado diferente. Aqui no Brasil, até a maioria dos fundos de ações também não batem o Ibovespa, mas tem uma grande diferença. Lá fora, os pouquíssimos exemplares de pessoas físicas ou fundos que batem o S&P 500, quando fazem com pouquinho excesso. Então, bate assim por pouca coisa, pós-taxas, assim. E aqui no Brasil, a gente consegue achar
poucos e bons gestores que aí geram um caminhão de excesso, batem o Ibovespa de longe, deixa comendo poeira. Então aqui que a gente começa a ver a assimetria. Lá fora, parece que tem pouco a ganhar em se arriscar em escolher suas próprias ações ou escolher um gestor que é capacitado e que se der certo em 10 anos, você só vai descobrir no longo prazo se deu certo, né? E de repente com um pouquinho de retorno a mais do que simplesmente carregar um bom índice. Agora aqui no Brasil não. A gente vê gestor que consistentemente está batendo Ibovespa. Mesmo nessa janela atual, está um pouco complicada para os gestores ativos, tá? Por uma dinâmica diferente a gente pode até falar, mas aqui a gente consegue ver historicamente gestores gerando um belo excesso. Então tem vantagem para quem quer usar a gestão ativa aqui no Brasil, escolher suas próprias ações ou delegar para um ótimo gestor. E, inclusive, faço aqui o convite, do dia 22 a 25 vai ter uma aula prática sobre fundos de investimento ministrada por mim, porque eu acho que é um caminho onde tem espaço para ganhar dinheiro de verdade aqui no Brasil. Se você escolhe, obviamente. Não, foi maravilhoso. Era só isso. Mas voltando para a discussão quanto aos ativos, a gente estava falando lá fora sobre fazer uma alocação investindo em ETFs. E aqui, como é um mercado com menos eficiência, com menos participantes, com menos informação, o stock picking, alocar em certos ativos individuais, ainda compensa mais. Vocês têm ativos assim que vocês veem muito descontados, a ponto de falar, nossa, ou até, sei lá, um segmento de bolsa, banco, ou Sim. varejo que é o 90%. Sim. Muita gente até fala que não, varejo não tem como investir. O Barça ele tem aquela opinião forte dele, falando, não, varejo Uma hora vai quebrar. uma hora vai quebrar. Uhum. Só que se fosse assim, eu também não poderia investir em pessoas, que uma hora vão morrer, não é? Então o que vocês acham? Só para né, complementar, acho que lá fora, né, e é muito menos sexy, né, muito menos legal você falar que eu invisto no ETF. Não dá um bom papo no bar, né? O Sim. Arraiz, né, para quem não Que acham sabe. preguiçoso, né? É, né? O Arraiz, pra quem não sabe, ele entrou na Speech quando a série de Global já tava rolando e sendo tocado por uma outra pessoa que fazia stock picking. E aí, qual que era a impressão dos assinantes? Pô, a pessoa, poxa, conseguiu um resultado magnífico aqui, por quê? Porque tava a tecnologia subiu muito na pandemia e tal. Mas qual que é a dificuldade de você render mais do que os índices passivos? É você manter isso por um período considerável, no médio e longo prazo. Isso que é muito difícil. E o Arraiz comprou isso daí, eu achei muito legal, porque não é o que é mais sexy, é o que é melhor pro seu bolso. Então não vai ser tão legal nas rodas de amigo você falar que investe no S&P, quanto você falar que você é sócio E do se mostrou Netflix. acertada, porque aquele stock pick estava muito concentrado Perfeito, em tecnologia perfeito. e hoje talvez o ganho tremendo que veio ali no pós-pandemia na tecnologia, hoje estaria Reverteu, né? se revertendo. Derretendo. Mas, e aí Não quando... quis falar, né? Quando ser mais moderado. a gente olha para a Bolsa Brasileira, aí concordo, é stock picking, porque se você olhar historicamente, o índice, o Ibovespa do Brasil tá bom, não é um índice bom, tudo mais, é o Ibovespa média porque é o benchmark dos fundos, então não tem outra coisa que me faça acreditar que gestores e o mercado corra para bater o Ibovespa. Falam que é um índice muito ruim, mas eu não vejo pessoas colocando lá num índice de ações, um IMA mais não sei o quê, né? Um IMA mais 2, alguma coisa assim. Não vejo. Então, o Ibovespa, para mim, o Ibovespa é um índice ruim, mas é o que o mercado usa. É um índice ruim que tá dando um trabalhinho esse ano, né? Né? Pro pessoal. Sim, exato, né? Mas o seguinte, se você for analisar curto prazo, ok, né? Muito aleatório. Se você olhar o médio e longo prazo, o índice de ações de um país, ele vai refletir o ambiente de negócios daquele país. E o Brasil não tem um ambiente de negócios bom, não teve um ambiente de negócios bom, e para mim, não vai ter nos próximos 5 anos um ambiente de negócios bom. Isso quer dizer que alocar em ações é ruim? Não, se você escolher as empresas certas que tendem a ter uma performance bacana. Esse é um ponto. Então, por isso que no Brasil eu acredito no stock picking, além do fato de ter poucas pessoas olhando, né? Então, só para complementar. E eu gosto aqui, por exemplo, no Brasil, agora eu gosto do setor de bancos. E especificamente eu gosto do Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil está sendo negociado a um preço-lucro muito baixo e eu acho que o motivo é a proximidade das eleições, né? Eu acho que o pessoal está descontando o Banco do Brasil como se ele fosse por exemplo, uma Petrobras, que a qualquer momento pode sofrer uma intervenção estatal e aí isso aí prejudicar os resultados da empresa. Na Petrobras, isso é muito claro.
E é o principal problema do Brasil sempre foi a inflação. É muito impopular. Então, qualquer impopularidade crescendo, inflação crescendo, você vai ver que o governo, qualquer governo que seja, vai querer ali dar um totalzinho no preço dos combustíveis. Isso tende a prejudicar a Petrobras. No Banco do Brasil, de que maneira isso ocorre? Pô, a atividade está muito fraca, cara. A atividade está muito fraca, o crédito está muito caro. Vamos abaixar os juros, flexibilizar as regras de concessão de crédito. E aí o banco começa a emprestar para qualquer um, a taxa de juros mais baixa. E aí começa a ver a inadimplência aumentar, resultados sendo prejudicados, porque tem até, além disso, custos maiores, né? Então aí o banco começa a se prejudicar. Então o medo do pessoal hoje é esse. Só que, do meu ponto de vista, não precisa ser esse medo, porque próximo mandato, né, você vai pegar uma taxa Selic ali em 13,75%, 14%, e você vai ver pós 6, 9 meses uma perspectiva de melhora. Né? Ou seja, juros caindo, né? Atividade, talvez 9 meses, voltando a retomar. E aí, no meu ponto de vista, você não precisa se preocupar com uma intervenção em um banco, né, estatal para reduzir a taxa de juros, porque o mercado inteiro vai estar realizando esse movimento. Então não tem por que você realizar uma taxa de juros maior, aumentar, flexibilizar suas regras de concessão de crédito. Então eu gosto do setor bancário e gosto do Banco do Brasil justamente por isso. Né? Então acho que esse é o meu ponto aqui para o Banco do Brasil. Eu não tenho opiniões específicas sobre empresas, mas eu começo a ver do movimento dos gestores que eu converso no dia a dia, um aumento marginal justamente em negócios que apanharam muito. Até, pô, para dar um exemplo, a Apvida, era até um play que a gente fala crowdado, que estava na carteira de muita gente. O que é o Apvida? É uma verticalizada de saúde. Tá. Presta todo o serviço desde o atendimento, sobe tudo dentro de casa. E caiu uma barbaridade. Pô, aumento de sinistralidade por conta da Covid, um monte de coisas. E o papel sofreu. Mas agora chega um ponto que sofreu tanto que eu começo a ver os gestores voltando a aumentar. Quem estava de fora escapou da queda, está adicionando agora. Então, é algo que eu já vejo acontecendo. Mas sobre empresa específica, eu vejo o Banco do Brasil também presente. Há o receio ali, eleições, mas eu acho que o receio eleitoral cai mais sobre Petrobras, no sentido de, poxa, se for um governo de esquerda, a gente pode levar a companhia para um lado errado, pode haver um aumento drástico no investimento em refino, por exemplo, que é algo que nenhum lugar do mundo está fazendo, porque muita gente coloca como uma indústria obsoleta, tendência sustentável, ESG, toda essa tendência, e o Brasil entraria numa contramão e afetaria o resultado da companhia. Então tem muita gente, poxa, se for dar cenário de esquerda, pode ter uma opcionalidade ruim aqui para a Petrobras, então vão mais para 3R, PetroRio, vão para outras empresas, mas ainda acreditando no potencial de exposição a commodities através de empresas. Então é isso que eu tenho visto mais de movimentação, um receio quanto à possibilidade de governo Lula deteriorar o valor de estatais ou empresas de capital misto, e um aumento marginal em empresas que apanharam demais durante a pandemia. Então é mais isso que eu tenho visto, sem dar opinião específica sobre um papel ou outro, é um pouco do que eu tenho visto no cenário falando com os gestores no dia a dia.